A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra, nós estamos exatamente lendo um roteiro do caminho até o céu. Nós estamos lendo uma descrição do céu. Nós estamos apreciando os planos de Deus para a humanidade. É bem verdade que existem algumas coisas na Escritura que é complexa para o homem entender, por conta da dureza do homem. E existe uma verdade absoluta, sim, que é a Bíblia Sagrada. Por mais que muitos hoje, até teólogos, comecem a dizer que é bem diferente, que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, que muita coisa ali não faz sentido, porque claramente querem distorcer. A Bíblia é um roteiro que nos dá a direção para a chegada ao céu. É um manual, é um mapa. A Bíblia descreve o que realmente existe no céu e nos deixa bem cientes de que aqui é um espelho que reflete a realidade do céu. E uma dessas realidades é o casamento. Bem, é o que nós tratamos aqui. A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, os dois se tornam uma só carne. Quando nós olhamos o conceito hebraico para casamento, ele costuma dizer o seguinte, de que o homem e a mulher vão refletir, serem um, através dos filhos. Agora, o interessante, irmãos, é que na terra se materializa o que já existe no céu. Quando olhamos para o céu, nós entendemos o seguinte, que lá já existe um casamento, que ao deixarmos pai e mãe e unirmos as nossas mulheres ou maridos, nos tornamos um. E como isso é refletido aqui na terra? Através dos filhos. Os filhos são um reflexo disso, é só o resultado. Isso não quer dizer que o ser uma só carne são os filhos, porque muitos casais dizem, e nós que não temos filhos? Não. O ser uma só carne já foi conectado no céu, já estão ligados homem e mulher no céu. Os filhos são um reflexo, são a constatação. Assim como os nossos corpos físicos são reflexos dos corpos espirituais. E quando nos deparamos com isso, entendemos a profundidade do casamento. Nós entendemos todas as consequências do abandono do casamento. Um homem e uma mulher, ao se relacionarem, eles prometem ser fiéis um ao outro até a morte. Prometem estarem juntos até a morte. Eles se unem, eles entendem o conceito de casamento, por mais que depois ignorem e não valorizem, mas quando um homem e uma mulher se unem, eles estão assinando espiritualmente esse contrato e esse compromisso. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu não fiz isso. Bem, você casou? Você juntou-se? Você pegou aquela pessoa ali e tomou por marido, tomou por esposa? Sim, tomei. Então está casado. As pessoas pensam que é preciso um ritual onde você tem palavras elaboradas. Claro que isso é de extrema importância. O que eu quero dizer aqui, irmãos, não é entrar no conceito de o que é casamento ou o que deixa de ser. Porque muitas vezes um homem vai perante um juiz de paz, ele toma aquela mulher por esposa, ele assume ela como esposa e depois a substitui. Porque na cabeça dele não existe um compromisso. O compromisso dele é até o dia em que os dois não se entenderem mais e existir uma carta de divórcio. O que eu quero deixar claro aqui é que quando um homem e uma mulher se unem no matrimônio, espiritualmente, eles estão fechando um acordo de serem uma só carne
e só romperem esse acordo com a morte de um dos dois. Isso independe de você ter casado no religioso, ter casado no cartório, ter casado nos dois, ter casado na igreja evangélica, católica, budista, porque o casamento precede a tudo isso, como vimos aqui em Gênesis capítulo 2. Existem muitos legalistas, né, que para facilitarem a vida deles, eles decidiram adotar um padrão, mas aí é problema deles. Então, quando uma pessoa decide sair do casamento, ele está trazendo sobre si uma cláusula, que é da morte que o separe. Sim. E nós podemos ver isso na prática com o que tem acontecido nos últimos dias. Por exemplo, aquela moça, Nayara Vilela, que não suportando mais viver um casamento com aquele homem, ela resolveu tirar a sua vida. Por quê? Porque aquele casamento não era legítimo. Ela deixa claro nas redes sociais, quando postou aquele vídeo, dizendo: eu me arrependo de ter tirado ele da família dele. Ela entende que ela usurpou o direito de outra família. Tirou aquele homem daquela família e ela disse: nossa vida não é feliz. O que tem nas redes sociais não é verdade. Ela deixa claro de que vive uma mentira. Existe um peso sobre a vida dela, da responsabilidade do que ela fez. E ela vem tirar a sua vida. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E aquele homem, quando deixou a família dele, ele trouxe sobre si a cláusula de morte, pois ele tinha um compromisso de ser uma só carne com aquela mulher até a morte. A morte começou a sondar a vida dele, e aquela moça foi mais, tocada e abraçada por isso, não suportando, tirando a vida. E nós vemos muitos outros casos, como no mesmo dia lá no Ceará, o amante de uma mulher tirou a vida dela a facadas. E nós vemos que essa semana um rapaz divorciou-se, foi comemorar o seu divórcio pulando de bungee jump e sofreu um acidente. Porque vem uma cobrança espiritual sobre todas essas pessoas. Todo aquele cônjuge que abandona seu matrimônio de uma forma covarde, dizendo-se ser feliz, ter o direito de ser feliz, ele traz sobre si a morte. E sobre o cônjuge abandonado também, que por sua vez entrega a vida a Jesus, e aí ele passa a viver num ambiente de vida e ressurreição por meio de Cristo Jesus. No caso, todo aquele que está na luta pela restauração. Muitos dizem o seguinte: eu tenho o direito de ser feliz. A verdade é, não tem esse direito. Não tem esse direito. O mundo prega isso. A ideologia filosófica e o viés ideológico dessas pessoas pregam isso. Mas por que eles não têm esse direito de ser feliz dessa forma que eles falam? Abandonando a família e vivendo uma aventura. Porque ele está conectado ao outro. Então toda decisão dele tem que ser conjunta com o outro. Sim, claramente nós somos autônomos. Podemos beber, fazer nossas necessidades, tomar água, nos alimentar, caminhar, sem pedir permissão ao outro. Porém, quando se fala em união, quando se fala na conexão do casal, no sentido do casamento, nenhum dos dois tem o direito de abandonar para ser feliz. Nenhum. Ah, mas eu sofro na mão do meu marido. Não tem. Ah, mas eu sofro na mão da minha esposa. Não tem esse direito, pois você está ligado, atrelado a ele. Imagine se você como um gêmeo siamês, que é colado, onde da cintura para cima vocês são duas pessoas, duas cabeças, 4 braços, mas da cintura para baixo vocês são um. Essa seria a figura ideal do casamento, onde vocês têm mentes separadas, que vocês podem pensar, são conectadas através de um elo, vocês podem ter uma certa autonomia, mas vocês dividem uma parte que é comum.
toda a parte que é ligada à estrutura do casamento é comum, simbolizada pelas partes sexuais. Então, um homem não tem o direito de deixar sua esposa para ser feliz, assim como uma esposa não tem direito de deixar seu marido para ser feliz. Todas as vezes que eles fazem isso, eles estão cometendo uma violência contra aquele que foi abandonado. O caminho para todo e qualquer conflito do casamento é o diálogo, é o conserto, é o caminho da restauração. Para que não precise acabar para depois lutar por isso. Pois se um dos dois decide sair dessa relação, ele está invocando a cláusula de que a morte os separe. Isso é uma coisa séria. Basta que nós sejamos honestos o suficientes para vermos o que acontece no dia a dia, na vida dessas pessoas que abandonaram o casamento, na vida da família que foi abandonada, a consequência na vida dos filhos, na vida do cônjuge abandonado, a tristeza e a dor causada a esse cônjuge. A pessoa que deixa seu casamento é uma pessoa extremamente egoísta, é uma pessoa extremamente egocêntrica, é uma pessoa individualista. Ah, mas eu lutei muito pelo meu casamento. Que bom. Então, veja o tempo que você dedicou a lutar e aproveite agora que o outro decidiu mudar e restaure o seu casamento. Pois cada dia que você passa longe do seu casamento, abandonando seu cônjuge, você está imputando dor, tristeza, angústia, tanto à pessoa que você abandonou quanto aos seus filhos. É uma dor de morte que você não faz ideia. Não faz ideia do tamanho da angústia. Não faz ideia de como aquela pessoa abandonada é rasgada viva por dentro. E não é dependência emocional. Não se engane. Não se engane. É uma questão puramente espiritual. Por mais que se aceite, se acredite. É como a lei da gravidade. Por mais que não se aceite, não se acredite, ela existe. Tudo que for jogado acima vai cair para baixo. Logicamente, cair. Então, por mais que não se aceite, todo aquele que se une pelo matrimônio é ligado até a morte. E todo aquele que deixar traz sobre si o peso da morte. Podem milhares de centenas de milhares de pastores dizerem que não, que pode casar novamente. São mentirosos. Por opção ou por ignorância. Porque a Bíblia é bem clara, infelizmente. Porque seria bem mais fácil, né? Se não fosse. Mas infelizmente, para aqueles que optam por esse caminho, ela é muito clara. Por que eu digo infelizmente? Porque ele vai ter que aceitar essa verdade. Agora, para aqueles que amam a Deus, felizmente, a Bíblia é muito clara. E como Cristo disse, essa verdade é dada a todos, porém poucos a podem receber. Existem aqueles que se fazem eunucos pelo reino de Deus. São aqueles que não querem prostituir seus corpos, preferem viver em santidade para obedecer a Deus. Onde o mundo taxa de louco, louca, alucinado, alucinada, dependentes, mas que bem da verdade não é essa. Então, para que possamos refletir a importância da caminhada, nós vemos que o nosso casamento é reflexo do que existe no céu. Casamento que já foi realizado lá, quando decidimos tomar nossas esposas e maridos em casamento. Nossa família é reflexo da família que já existe no céu. E nós devemos honrar essa estrutura, honrar o plano de Deus. Que o Senhor conceda coragem e força a você, meu irmão, minha irmã, para continuar essa jornada que não é fácil. É dolorosa, espinhosa e humilhante. Mas é para a glória do nosso Senhor. Por amor ao nosso Deus. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.